Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly no Entre Livros e Personagens e hoje eu tô aqui pra falar das minhas 9 leituras do mês de outubro. Outubro geralmente é um mês bem corrido pra mim, não consigo ler muito porque tem muita coisa pra fazer, mas esse ano eu fiquei muito surpresa porque eu consegui ler 9 livros e foram leituras muito boas, sobre as quais eu vou falar com vocês agora. As 3 primeiras leituras que eu fiz esse mês foi a trilogia de Spindly Cove da Tessa Dale, com Romance com o Duque, Diga Sim ao Marquês e A Noiva do Capitão. A única ligação que esses 3 livros têm é que todas as personagens principais herdaram o castelo do padrinho, do mesmo padrinho, e fora isso elas não se encontram na série, elas não interagem. Em Romance com o Duque, a gente vai ter a história da Izzy e do Ransom. O Ransom, ele é um duque que vive recluso em um castelo devido a um acidente que ele sofreu, que ele perdeu praticamente toda a visão. E a Izzy, ela é filha de um famoso escritor que escreveu histórias infantis onde sua filha era a personagem principal. E as pessoas têm verdadeira adoração por essas histórias infantis, mas eles ainda veem a Izzy como aquela menininha delicada das histórias, e não a mulher que ela se tornou. O pai dela morre, ela perde tudo porque ele não mudou o testamento e tudo fica para um primo dela. E a única saída dela para não ficar totalmente na miséria é ir morar em um castelo que ela herdou. No entanto, esse castelo que ela herdou do padrinho pertence ao Ransom, e os dois vão ter vários problemas ali tentando conviver, porque ela fala que ela não vai sair do castelo porque ela não tem mais pra onde ir, e o Ransom fala que ele também não vai sair porque o castelo é dele, ele não vendeu nada, e aquele típico romance de época gato e rato maravilhoso de encher o nosso coração. Em Diga Sim ao Marquês, a gente vai ter a história da Cleo. A Cleo, ela é uma mulher muito forte, muito decidida, que ficou noiva há 8 anos atrás, e desde que ela ficou noiva do Pierre, o rapaz simplesmente sumiu, não voltou para honrar o compromisso, e ela virou um verdadeiro motivo de chacota na sociedade, porque como assim ela tá noiva há 8 anos e esse rapaz não volta? Farta daquela situação e tendo planos para o seu futuro, ela resolve ir atrás do Rafe, que é irmão do Pierre, para pedir para ele terminar esse relacionamento, já que o irmão deixou todas as decisões importantes na mão desse outro irmão. O Rafe, com medo de falhar novamente com o irmão, fala que não vai desistir de maneira alguma desse casamento, que ela vai ter que falar com o próprio Pierre, e aí começa a confusão, porque ela vai para esse castelo que ela herdou e o Rafe vai atrás para tentar convencê-la de que casar com seu irmão é a melhor solução. Só que existe um pequeno problema nisso, porque o Rafe sempre foi apaixonado pela Cleo, e agora ele tá tendo que convencer a mulher que ele ama a se casar com outro. É um romance de época também maravilhoso, super envolvente e que, gente, aqueceu demais meu coração. Amei muito esses 2 personagens. No terceiro livro, A Noiva do Capitão, a gente vai ter a história da Madeline. A Madeline, ela tem problemas com grandes aglomerações, ela tem um certo trauma. Então, pra se ver livre da temporada, ela acaba falando que ficou noiva de um capitão que foi pros campos de batalha e começa a se corresponder com uma pessoa que nem existe. Ela envia as cartas para um regimento, ela escolhe um nome até bem comum, bem típico pra época, e ela começa a enviar essas cartas. A mentira vai se protelando e as coisas começam a ficar sérias demais. Então ela decide o quê? Falar que recebeu uma carta falando que esse rapaz morreu e dar fim a esse noivado e viver num castelo na Escócia que ela herdou de um padrinho e acabar com toda aquela mentira. Só que o que acontece? Ela escolheu um nome comum demais. E um certo rapaz recebeu essas cartas. E um certo dia, quando ela está esperando lá no castelo dela, vivendo a vidinha dela, desenhando os insetos e fazendo o que ela gosta, chega um rapaz maravilhoso na sua porta e fala que é o noivo dela, que ele não morreu, e com as cartas na mão, as cartas que ela enviou. Aí a confusão tá formada, né, gente? Ela tá morando com uma tia, aí ela tem que receber esse rapaz que ela nunca nem viu na vida, mas que supostamente é o noivo dela, que voltou pra se casar com ela. É uma verdadeira confusão esse livro, mas é delicioso, é maravilhoso. E a história do Logan, que é esse rapaz que aparece na porta dela, é uma história muito triste e muito bonita, e a relação dos dois é fantástica. Amei demais a leitura desses 3 livros e recomendo muito essa trilogia. Logo depois eu li o conto da Aya, da Margaret Atwood, para o clube de leitura aqui de Barbacena, e que a gente vai ter uma sociedade distópica onde as mulheres perdem todos os seus direitos. Existe um golpe de governo onde a sociedade patriarcal volta a dominar. E aí as mulheres são divididas em castas. As que são mulheres dos ricos, elas viram esposas. As que ainda são férteis, elas viram aias. E as outras ou vão para os campos trabalhar, ou pros campos trabalhar entre aspas, né? Ou viram martas, que são as empregadas das casas. E essas mulheres que viram aias, elas têm que ir para a casa dos ricos para procriar.
e elas deixam essas crianças com os ricos e depois passam para uma outra casa, ou seja, elas são meio que uma barriga de aluguel. E a gente vai estar acompanhando essa sociedade totalmente opressiva, onde a gente vê que as mulheres realmente perderam todos os tipos de direitos que tinham, inclusive sobre o próprio corpo. E foi um livro, gente, muito pesado. Me tirou muito da minha zona de conforto, porque vocês sabem que eu não sou muito de ler distopias. Então, foi uma leitura difícil, foi uma leitura que mexeu muito comigo. A forma como o golpe de governo foi dado tem muita coisa parecida com a política do nosso país, até com a política de outros lugares do mundo. Assim, fica até difícil falar, de verdade, porque esse livro me tocou muito, me fez refletir muito e me mostrou a linha tênue onde se encontram nossos direitos, porque de um momento pro outro, tudo pode acabar, sabe? Foi um livro, assim, devastador, que mexeu muito comigo. Logo depois eu comecei a ver a série, que é fantástica também, então recomendo os dois. A série é bem um complemento, assim, do livro, eu gostei pra caramba também. Já vou avisando que não é uma leitura fácil, mas leiam, sério, vale muito a pena. E fiquem atentos aos sinais que aparecem nesse livro, porque, assim, mexeu muito comigo, de verdade. Aí, gente, logo depois eu li Cartas Secretas Jamais Enviadas, que é esse livro lindo que a editora seguinte lançou. Onde tem uma coletânea de últimas mensagens que as pessoas gostariam de ter enviado para pessoas especiais, para familiares, para ex-amigos, para ex-namorados, enfim, para todos os tipos de pessoa. E foram enviados para um Tumblr de forma anônima e essa autora criou esse livro. Apesar de não ter me emocionado tanto quanto o primeiro, foi um livro que mexeu muito comigo, porque fala sério, quem nunca teve uma carta ou uma última mensagem que gostaria de ter enviado para alguém e não enviou, sabe? Algumas são muito tocantes, principalmente assim as que em relação à família, que eu acho que é um tema que mexe muito comigo. E é um livro que super vale a pena, é um livro diferente, que eu acredito que é pra ir sendo lido de uma maneira mais homeopática, assim, sabe, aos pouquinhos e tal. E foi o que eu fiz. Eu vejo que tem muita gente também que devora, e ok, cada um lê do jeito que quiser, mas eu acho que o livro vai fazendo mais sentido quando você vai lendo aos poucos. E é um livro que ele é dividido, ó, mensagens que você gostaria de ter enviado pra você mesmo, mensagens de amor, mensagens de amizade, para ex-amigos, ó. Enfim, ele é todo divididinho e vale super a pena a leitura, gente. Se vocês estiverem procurando uma leitura diferente, invistam nesse livro, porque ele está maravilhoso e as mensagens que você encontra aqui são super tocantes. Logo depois, eu li A Amiga de Leonardo da Vinci, que é a história da Cecília, da mulher que foi pintada nesse quadro da Dama com Arminho. E aqui, gente, é um romance histórico, que a gente vai realmente, assim, acompanhar um romance ficcional criado em cima da vida dessa mulher, que viveu na época renascentista, então o livro é super rico em cultura e vai contar também a história fascinante assim, da vida que ela viveu, das pessoas com as quais ela conviveu, e vai trazer muito do Da Vinci também, que dá uma desmistificada naquela pessoa intocável que a gente tem quando a gente pensa nas obras dele. Então foi uma leitura super válida, gostei pra caramba e recomendo. Eu vou deixar o link da resenha desse livro e de todos os outros aqui no box de informações, porque lá eu dou mais detalhes sobre o livro, mas assim, fantástico, leiam. Logo depois eu resolvi fazer uma leitura diferente e peguei Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Aqui a gente tem história de 100 mulheres que, à frente de sua época, tentaram mudar a sua história e acabaram marcando a história do mundo também. É um livro super bonito, ó. Muito bonito mesmo. Cheio de ilustrações e cada história ocupa uma página. E, gente, pra quem tem filha mulher, pra quem quer empoderar alguém, dê esse livro de presente, sério. A sensação que eu tive enquanto eu li esse livro foi, sinceramente, que nós mulheres podemos fazer tudo. E é uma sensação que às vezes a gente não tem, né? A gente se sente um pouco presa, um pouco engessada. E esse livro aqui foi tipo... Meu Deus, eu posso fazer tudo o que eu quiser, olha o que essas mulheres fizeram. E é fantástico, e eu com certeza vou guardar esse livro pra minha vida, vou ler com a minha filha, quando eu tiver uma filha, enfim, não por agora, com as minhas sobrinhas, e enfim, é um livro muito fantástico, eu amei muito, valeu super a pena o investimento, e eu mal posso esperar pelo segundo que já tá lá me esperando na estante. Logo depois eu li O Jardim Esquecido, da Cat Morton. Eu já falei sobre esse livro aqui no canal. Se você não tiver visto ainda é porque você não conferiu o vídeo de 5 dicas de livros pra dar de presente. Vou deixar aqui nos cards, não deixa de conferir. E assim, gente, leitura fantástica. Aqui a gente vai ter a história da Cassandra. A Cassandra passou por um trauma na vida dela e a única pessoa que ela tem ainda, com quem ela conta, é a Nil, a avó dela. A Nil acaba falecendo, deixando um enigma pra ela solucionar. Elas moram na Austrália, ela deixa um chalé pra ela na Inglaterra, um chalé super misterioso que tem a ver com a origem da Nil, com a origem da sua família.
ela vai em busca de respostas na Inglaterra, portando apenas um livro de contos de fadas infantil, uma mala antiga e esse chalé. E assim, através da história da sua avó, ela vai acabar tendo um autoconhecimento também, vai acabar descobrindo muito sobre si mesma. E é uma leitura fantástica. É um livro que ele tem mistério, ele tem drama familiar, ele tem drama pessoal, ele tem um final, gente, que acabou com o meu coração e vale super a pena. Como eu disse no outro vídeo, quem ama os livros da Lucinda Healey é bem parecida assim a fórmula entre aspas, e eu fiquei encantada, de verdade. A escrita é super fluida, os personagens são super verossímeis e, gente, sério, esse livro aqui me ganhou demais e eu quero ler muitas outras coisas da Kate Morton, de verdade. Logo depois eu resolvi ler Os Números do Amor, da Ellen Hoang, e aqui a gente vai ter a história da Stella. A Stella é uma mulher fantástica, com uma carreira promissora e que tá se dando muito bem na vida, exceto por um pequeno ponto. A mãe está pressionando para que ela tenha filhos, para que ela tenha um relacionamento, e a Stella tem muitas dificuldades com isso, porque ela é portadora da síndrome de Asperger. Então ela tem dificuldade de se relacionar com pessoas que ela não conhece, de ter contato físico, de ter relações sexuais, porque para ela aquilo tudo é muito incômodo. E para tentar resolver esse dilema, ela acaba tentando contratar um acompanhante de aluguel para poder ensiná-la como se relacionar, como se manter um relacionamento e como ter relações sexuais que não sejam tão horrorosas como as que ela vem tendo. E aí a Stella acaba se deparando com o Michael, que é um rapaz incrível e encantador, que só tá nessa vida pra poder ajudar a família depois de um crime que o pai dele cometeu, que deixou eles na lama. E é lógico, né, gente, que o relacionamento entre eles não ficaria só ali no profissional, que iria pro pessoal, que um iria se cantar com o outro e iam se descobrindo. É bem Uma Linda Mulher ao inverso, só que esse livro tem um diferencial muito grande, porque a autora, ela é portadora da síndrome de Asperger, então ela fala dessa síndrome e das pessoas portadoras dela com muita propriedade. Não é aquela história estereotipada, sabe? Porque quando eu penso em um portador da síndrome de Asperger, já me vem logo Sheldon na cabeça de The Big Bang Theory. E aqui não, aqui ela dá uma humanizada, sabe? Ela mostra pra gente que não, peraí, não é só como vocês veem na televisão. E isso foi muito fantástico pra mim, assim, quebrar um pouco daquele tabu que eu tinha em relação aos portadores de síndrome de Asperger e em como eles lidam com a vida no dia a dia. E foi fantástico, uma história super fluida, super divertida, super apaixonante. E eu quero deixar também uma ressalva aqui, que ele tem muitas cenas de sexo. Logicamente são necessárias pelo que a Stella estava procurando, não é nada vulgar, não é nada jogado ao acaso, são todas muito necessárias para explicar a trama e para dar continuidade, mas eu já tenho que avisar, porque você vê essa capa fofinha, você não acha que tem, não é mesmo? Pois é, mas tem. E bem, pessoal, essas foram minhas 9 leituras do mês de outubro. Eu espero que vocês tenham gostado de conferir, que tenham tirado alguma dica aqui bacana dos livros que eu mostrei. Me contem aí nos comentários se vocês já leram algum, se gostaram, se tem vontade de ler, ok? Vamos conversar. Eu vou ficando por aqui, mas deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, então vale a pena dar aquela conferida, ok? Curtam, se inscrevam no canal e indiquem pros amigos, porque isso ajuda muito no crescimento e me deixa muito feliz. Beijos e até o próximo vídeo.